Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de listas de exercício da disciplina de Princípios de Melhoramento Animal. Na aula de hoje, nós resolveremos a lista de exercícios de número 3. Com isso, estamos contando que você já treinou e fez as listas e agora estamos conferindo juntos os resultados. Nossa primeira questão é: sobre estimação de parâmetros genéticos, marque a sentença incorreta. Então, vou até pegar o vermelho aqui, colocar aqui, arriscar, incorreta, ó, tá? Tudo em maiúsculo. Por quê? Para você não confundir e marcar errada, né? Então, a letra A diz, vou pegar o amarelo agora, para não confundir, depois a gente marca o vermelho, que foi incorreta. Estimar a realizabilidade pelo método da ANOVA é igual a encontrar o valor populacional. A letra B diz: a estimativa pode ser considerada o valor encontrado por um estimador. Letra C: diferentes amostras podem conduzir a diferentes valores estimados. Letra D: os parâmetros populacionais são estimados, pois na prática é difícil obter os dados de toda a população. Letra E: um estimador encontra uma estimativa para um valor populacional utilizando uma amostra. E aí, qual você marcaria? Qual você já marcou? Vamos começar da letra E, que foi a última que a gente narrou. Um estimador encontra uma estimativa para um valor populacional utilizando uma amostra. Isso é verdade? Então, se a gente lembrar do método dos momentos, como é que a gente fazia? A gente usava o quadro da ANOVA, fonte de variação, graus de liberdade, soma de quadrados, quadrados médios, esperança do quadrado médio. O F calculado, o F a gente não precisava dele, podia pôr se quisesse. Então a gente tinha um quadro ANOVA com um pouco de modificação para resolver. E a gente ia igualar o que? Esse aqui, que é o momento amostral, a esse aqui, que é o nosso momento populacional. Então, momento amostral, momento populacional. E aí a gente ia resolver igualando esses dois momentos. Então, o estimador encontra uma estimativa para um valor populacional utilizando uma amostra. Isso é verdade, porque ao igualar, vamos supor que aqui a gente tem o nosso tratamento, aqui temos o resíduo. Vamos para o resíduo, que é mais fácil. Aí a gente pegou uma amostra, aí calculou o grau de liberdade do tratamento, o total menos o do tratamento dava do resíduo, calculamos a soma de quadrado total, soma de quadrado do tratamento, a soma de quadrado total menos a do tratamento dava do resíduo, dividimos a soma de quadrado do tratamento pelo grau de liberdade do tratamento, obtivemos o quadrado médio do tratamento. E dividimos a soma de quadrado do resíduo pelo grau de liberdade do resíduo, obtivemos o quê? Quadrado médio do resíduo. Igualamos esse quadrado médio do resíduo ao momento populacional. Quem que era o momento populacional? Sigma 2E. Então, esse valor obtido com essa amostra, se a gente repetisse o experimento e coletasse uma nova amostra, então a gente tem aqui a população, aí vamos lá e coletamos uma nova amostra dessa população e vamos fazer uma inferência para toda a população com base nessa amostra. Então, se a gente coletasse uma nova amostra, então os resultados seriam os mesmos? Não, né? Não necessariamente. Então, essa estimativa, ela depende da amostra, né? Bom, e como é que a gente fazia? A gente pegava isso aqui, ó, que era o valor populacional, e ao igualar ao amostral, ele virava um estimador. E aí esse valor que a gente obteve aqui, ó, era a nossa estimativa para esse estimador. Se a gente mudar a amostra, vai obter outra estimativa. Então, o estimador encontra uma estimativa para um valor populacional utilizando uma amostra. É verdade, esse é o estimador. Depois o chapéu nele, ele encontra uma estimativa. Essa estimativa é dependente da amostra. Então, para mim, isso parece verdade. Vamos para a letra D.
Os parâmetros populacionais são estimados, pois na prática é difícil obter dados de toda uma população. Nisso consiste a estatística. Você vai usar uma amostra, você vai pegar, você vai montar um experimento, esse experimento vai ter uma amostragem dessa população, mas ele na prática nunca vai ter a população toda, né? Então a gente vai pegar essa amostra e conduzir o experimento e tentar, com os dados dessa amostra, que é muito menor do que a população total, fazer uma inferência que a gente possa aceitar com uma chance de estar errado o resultado para toda a população, né? Então era isso que consistia estimar. Então, para mim, parece estar razoavelmente correto. Diferentes amostras podem conduzir a diferentes valores estimados. A gente já falou isso na hora que estava respondendo a letra E. Se eu pegar uma nova amostra, vim aqui nessa população e coletar uma nova amostra e repetir o experimento e tentar inferir com essa amostra o resultado da população, com uma chance de eu estar errado, eu vou poder fazer uma nova estatística e os resultados, eu espero que os resultados, com essa mesma probabilidade, eu consiga fazer uma inferência para toda a população, mas os resultados matemáticos, os valores que eu encontrar, podem ser um pouco diferentes dos valores encontrados com outra amostra, né? Então, legal. Então, pode sim. Eu posso conduzir a diferentes valores estimados com uma nova amostra. E os testes? O resultado do teste pode mudar. Se você assume que você tem uma probabilidade de estar errado, se essa probabilidade que você assume é muito pequena e você encontrou diferenças ou não encontrou, né? E você repetir, você tem a mesma probabilidade. Pode dar a encontrar um resultado diferente? Pode, porque pode ser que, embora a sua probabilidade de achar diferença quando não tem ou não achar diferença quando tem seja pequena, você utilizou valores pequenos para ela, você foi bem rigoroso, mesmo assim, pode ser que em alguma amostra você encontre esse valor, né? Só que na maioria, se você foi bem rigoroso, na maioria dos casos você não vai encontrar, né? Então, beleza. Letra B. A estimativa pode ser considerada o valor encontrado por um estimador. Então, quando a gente iguala o momento populacional, que a gente não conhece o valor real, a um momento amostral, a gente passa a informar que colocar o chapéu para isso aqui virar um estimador, e esse estimador encontra uma estimativa com base na nossa amostra, né? Então, a estimativa pode ser considerada o valor encontrado por um estimador. Para mim tá bom essa resposta. Vamos para a última, letra A. Estimar a rentabilidade pelo meta nova é igual a encontrar o valor populacional. Então, se eu usar o meta nova, que ele vai usar uma nova amostra aqui, ó, e eu encontrar valores estimados, eu posso com certeza ter certeza, né, absoluta, que esse valor estimado que eu encontrei para essa amostra é o valor populacional. Não, isso fere toda a estatística, né? A estatística, você estima, mas você tem uma chance de estar errado. Se você pegar novas amostras, você pode inclusive chegar a estimativas diferentes. E se você usar teste de hipóteses, embora você assuma, você possa ser rigoroso, assumir pouca chance de aceitar pouca chance de estar errado, mesmo assim, pode ser assim que você esteja, né? Mesmo que a probabilidade, você aceite uma probabilidade pequena de chance de estar errado. Então, encontrar uma estimativa para uma amostra não é encontrar o valor populacional. A próxima questão pergunta: o método de estimação de componente de variância pela ANOVA consiste em: letra A,
comparar as estatísticas calculadas e tabeladas. Letra B, igualar os momentos amostrais aos momentos populacionais. Letra C, igualar o F calculado ao F tabelado. Letra D, estimar a rentabilidade realizada e obter componentes por diferença. Provavelmente você já sabe qual é a resposta certa, mas para a gente poder gerar uma discussão no fórum, vamos começar pelas que estão erradas e até a gente chegar na certa. Então a letra D, se a gente começou por ela, é porque ela já sabe que ela está errada, mas por quê? Porque o que a gente está falando nessa questão é um outro tipo de estimação da rentabilidade. Pode ser obtida também. Você pode estimar a rentabilidade se você considerar que você tem por exemplo, uma população e ela tem uma média. E na próxima geração, ela tem uma outra média. Você pode considerar que a média que aumentou de uma geração para outra, então essa aqui é uma geração e essa aqui com linha é a próxima geração. Se aumentou de uma geração para outra, é o quanto que você ganhou geneticamente. E se você pensar que você praticou uma seleção, você pode colocar aqui embaixo, ó, média dos selecionados menos média da população. Então, quanto que você intensificou selecionando indivíduos melhores do que a média, com média melhor do que a média da população, era para isso tudo você ganhar, né? Então, vamos supor que deu aqui 50. Só que na prática, nem todo o processo de seleção ele vai ser realizado, ele depende do quanto é herdável a característica. Então, mesmo que o seu diferencial de seleção tenha sido 50 quilos, gramas, não sei que unidade está medindo, ml, litro, sei lá. Às vezes você não vai ganhar isso tudo. Às vezes a média da próxima geração menos a média dessa geração, você teve um ganho, por exemplo, de 10. Então, 10 dividido por 50, 1 sobre 5, que dá 0,2 ou 20%. Essa herdabilidade é bem interessante. Vamos colocar um R aqui para realizada. Por quê? Porque ela é muito mais fácil de calcular do que a que a gente viu em sala de aula, né? Só que ela tem um problema. Ela não é uma rentabilidade que você estima antes de você fazer o processo de seleção. Ela é uma rentabilidade que você precisa fazer a seleção antes de você poder estimar ela. Então você teria todo o custo, todo o gasto, todo o processo de seleção para depois você verificar quanto que é a rentabilidade. Enquanto o outro método, você utiliza a rentabilidade estimada para prever o ganho. Então, uma tem uma vantagem, outra tem outra vantagem. Então, não é o caso aqui. Não tem nada a ver com o método da nova que a gente falou. Letra C, igualar o F calculado ao F tabelado. Então, na estatística que você aprendeu, experimental, né? Você viu se o calculado era maior ou igual ao tabelado, né? Isso não tem nada a ver com o método dos momentos que a gente está aprendendo, né? E igualar um ao outro não ajuda em nada a gente obter nenhuma informação que a gente precisa. Então, também essa daqui é só para confundir a gente. A letra A, comparar as estatísticas calculadas e tabeladas. A mesma coisa da C, só para confundir. Qual que é correta? A gente igualar os momentos amostrais ou populacionais, igual a gente acabou de ver na questão anterior. Aqui a gente tem a fonte de variação, o grau de liberdade, soma de quadrado, o quadrado médio e a esperança do quadrado médio. Quadrado médio. E o F a gente ia simplesmente ignorar. Então a gente tinha esse aqui, que é o que a gente não conhece, que é o momento populacional, que no caso o modelo reprodutor é K sigma 2T ou sigma 2R de reprodutor, mais sigma 2R ou sigma 2 do resíduo. E aqui é o sigma 2 ou sigma 2E do resíduo. E a gente igualar esse momento ao momento amostral que a gente obteve uma estimativa para
quadrado médio do touro, ou tratamento do reprodutor, e uma estimativa para o quadrado médio aqui do resíduo, pode ser um E em inglês, de erro, ou pode ser um R de resíduo, mas aí você tem que tomar cuidado se não usou o R aqui em cima para reprodutor no lugar de touro, ou tratamento, né? Então, era basicamente isso, igualar os momentos amostrais aos momentos populacionais, ao método dos momentos ou ao método da ANOVA. Então, essa daqui é a nossa resposta correta. Como deve ser um estimador de parâmetros genéticos? Então, o estimador ele deve ser de baixa precisão e baixa acurácia, baixa precisão e alta acurácia, alta precisão e alta acurácia, ou de alta precisão e baixa acurácia. Vamos fazer primeiro aqui como se fossem uns alvos. E vamos testar estimadores, né? A gente tem vários tipos de estimadores, vários cálculos. Vamos tentar entender o estimador que a gente quer. Vamos supor que esse primeiro estimador, ele tentou encontrar resultados, ó. Cada hora ele encontrava um resultado diferente. Mas esse resultado, ó, não se aproxima do resultado desconhecido populacional, que é o que a gente quer encontrar, que é isso aqui, ó. Então, olha que interessante. Esse estimador a gente vai falar que ele não é preciso nem acurado. Ele nem chega no... sempre encontra estimativas próximas, sempre chega no mesmo resultado, mesmo que você pegue amostras diferentes. Nem ele chega perto do valor populacional desconhecido. Agora vamos pegar um outro estimador aqui, ó. Ele encontra várias estimativas, olha que interessante. Mas esse estimador, ó, nunca encontra uma estimativa, ele sempre tem um viés, ó. Ele nunca encontra estimativa próximo do valor real desconhecido. Ele sempre encontra valores viesados, mas muito próximos um do outro. Cada amostra volta mais ou menos no mesmo resultado. Agora vamos pegar um outro estimador aqui, ó. Olha, na média ele tende a acertar o valor real desconhecido. Ele tende ao valor real desconhecido. Só que cada nova amostra dele encontra um valor totalmente diferente. Ele é muito disperso. Então, que tipo de estimador que é esse? O estimador, olha, ele é acurado, mas ele é de baixa precisão. Ó. Tem muita distância entre as amostras. Enquanto esse outro aqui, ó, era muito preciso, ó, sempre chega nos mesmos resultados. Os resultados têm um viés em relação ao valor desconhecido que se quer estimar. E por último, o estimador que a gente realmente quer é o estimador que, além de ser preciso, ele também é acurado. Além dele, toda nova amostra dele obter resultados parecidos com a anterior, desse estimador levar a uma estimativa sem viés em relação ao valor populacional desconhecido. As próximas questões estão relacionadas ao mesmo enunciado inicial, que é esse aqui, ó, que eu vou marcar de amarelo. Então, como elas ocupam muito espaço de tela, eu vou repetir esse enunciado em 3 slides e distribuir as questões entre esses 3 slides, tudo bem? Vou começar agora. Você está participando de um experimento para estimar a herdabilidade de uma nova característica pelo método dos momentos, também conhecido como método da ANOVA. Responda as questões deste e dos próximos slides considerando as seguintes informações: modelo reprodutor, balanceado e sem efeitos fixos para corrigir. Então, é importante, né? Envelhamento inteiramente casualizado. Soma de quadrados do reprodutor já foi fornecida, 144, isso vai facilitar a vida da gente. E a soma de quadrados total, 544. O número de touros testados foi 10. E o total de animais avaliados foi 50. A primeira pergunta é: qual o modelo abaixo corresponde ao utilizado nesse experimento? Então, vamos ver aqui, ó.
primeiro modelo aqui, ó, diz que Y e JK é igual a média mais o efeito RI, o subíndice I, mais o efeito fixo S, subíndice J, mais o erro com subíndice JK. Esse modelo está correto? Não, por quê? A gente tem a média? Tem. Todo modelo que a gente analisar aqui, ele tem média. Existem muito poucos particulares casos em que você teria que tirar a média de um modelo. A gente não vai trabalhar com nenhum desses casos. E o resíduo sempre vai ter. Senão seria um modelo matemático, um modelo exato, que não tivesse erro, né? Então, todo modelo estatístico, ele tem o erro, né? O que não é considerado um modelo vai para o resíduo, né? Então, a gente tem também aqui o efeito R, no subíndice I. O que é o R? É o efeito aleatório do reprodutor. Agora ele tem aqui um SJ. Geralmente esse S maiúsculo poderia ser um efeito fixo do sexo J. Então, quando você estaria avaliando filhos machos e fêmeas, e teria um efeito aí do sexo. Por exemplo, se estiver avaliando animais ao sobreano, tem muita diferença entre o macho e a fêmea. Talvez algumas características já não tenha tanto, ou então você só avaliou filhos machos. Então, no caso aqui do experimento, a gente falou que não tinha nenhum efeito fixo a ser corrigido. Se não tem efeito fixo, o sexo não vai ser corrigido. Então, esse modelo estaria errado aqui, ó. Esse primeiro, vamos pegar o vermelho aqui, ó. É errado. Vamos para o último. O último, olha, ele já começa sem a média. Então, está faltando alguma coisa aqui que é importante para a gente, né? Então, nós já vamos descartar ele. Também está errado, falta a média. Vamos agora ver o terceiro, a letra C. Ó, y com subíndice JK é igual a média mais RI, é o efeito reprodutor, subíndice, mais V, que é o efeito, geralmente pode ser atribuído ao efeito da vaca, né? A gente usa esse Vzinho minúsculo, né? Para o efeito aleatório da vaca, genética da vaca. Subíndice J dentro do subíndice I, que seria efeito de vaca dentro do efeito de reprodutor. Por que isso? Porque existem alguns modelos em que ele utiliza, principalmente em animais com maior prolificidade na fêmea, eu poderia usar, por exemplo, um cachaço, um suíno reprodutor, e aí eu usaria vários, vamos supor, até o 10, e aí, com a mesma, eu poderia usar ele aqui com a matriz 1, matriz 2, e assim vai, ó, até, vamos supor que eu usei 5 matrizes. Matriz 5. Aí aqui, ó, seria esse também teria com 5 matrizes. Então, até são 10 cachaços. Essa seria a matriz 50. Essa matriz 46. E essa, não, essa daqui é 47. E essa matriz 46, não é isso? Então, aqui 3 pontinhos. E aqui 3 pontinhos. Então, essas matrizes dariam, vamos supor que a gente ia analisar 10 cílios de cada uma. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho repetições, os filhos que a gente vai analisar, então eu tenho repetição não só para o macho, eu tenho repetições para as fêmeas também. Então eu tenho como estimar o efeito genético da fêmea. Em bovinos poderia fazer isso também? Sim, aproveitando mais de um ano essa vaca, né? Aproveitando mais de uma aparição, né? Então por vários anos seguidos a mesma vaca com o mesmo touro. Então você poderia ter mais bezerros aqui, ó, se você fizesse isso. Então você poderia estimar também o efeito da vaca. Só que não é esse modelo que a gente está utilizando. Aqui a gente utilizou uma única vaca para cada bezerro gerado. Então o efeito da genética da vaca não tem como você separar, não tem repetição, não tem como você separar do resíduo, ele foi para o resíduo. Certo? Então aqui a gente vai estimar a herdabilidade apenas utilizando o modelo
é o efeito do reprodutor. Então aqui o efeito da vaca não está no nosso modelo, porque não faz parte do modelo que a gente utilizou. Então qual é o que sobra que está certo? Então vamos pôr vermelho esse aqui. E o modelo que sobra é esse aqui, ó. Vamos pôr de verde. Que é o y subíndice j é igual a média mais o efeito do reprodutor i mais o erro subíndice j. Na continuação, eu aproveitei aquele enunciado inicial e fiz uma redução dele, pegando as informações mais importantes que a gente circulou lá, ou sublinhou, para a gente poder responder as questões seguintes. Aí ficou dessa forma a continuação. Modelo reprodutor balanceado, sem efeitos fixos, delineamento inteiramente casalizado, soma de quadrados reprodutor 144, soma de quadrados total 544, número de touros testados 10, total de animais avaliados, filhos, 50. Então pergunta primeiro aqui, ó, qual o valor obtido para o quadrado médio do reprodutor? Então vamos fazer o quadro da nova, que aí tudo vai ficar mais fácil para a gente. Então vamos fazer aqui, ó, fonte de variação. No nosso modelo a gente tem quem? Tem o touro, o reprodutor, touro. Temos o resíduo e temos o total. Certo? Passa para cá aqui. Aí temos os graus de liberdade. Temos a soma de quadrados. Temos o quadrado médio. E temos a esperança do quadrado médio. Não vamos usar o F. Certo? Então vamos lá. Grau de liberdade total. A gente tem quantas unidades experimentais? São 50 filhos que foram testados. Então, grau de liberdade total é igual a 50 menos 1. Quanto que é? 49. 49 aqui. Grau de liberdade do tratamento, do touro, do reprodutor. GL touro vai ser igual a 10 menos 1 dá 9. E o do resíduo é o quê? GL resíduo é igual ao total, GL total, menos GL tratamento. Então, vai ser 49 menos 9, 40. Soma de quadrados. Essa já foi fornecida para o reprodutor, touro, 1, 4, 4. E também foi fornecida a total, 544. Então, quanto que dá do resíduo? SQ E de erro é igual a SQ total menos SQ touro. Então, vai dar 544 menos 144, sobra 400. Então, vamos abrir aqui, ó, a calculadora. E vamos fazer a primeira. 144 dividido por 9 igual a 16. Então, 16. E 400 dividido por 40 é mais fácil ainda, né? 10. Então, temos aqui, qual que é o quadrado médio do reprodutor? 16. Qual que é o quadrado médio do resíduo? 10. Então, temos aqui, ó, 16 e temos 10. Qual o valor estimado para o componente de variância do reprodutor? Aqui ele já está igualando os momentos, a mostrar um momento populacional. Então vamos colocar o momento populacional desse modelo, que a gente já sabe aqui, ó. Sigma 2 E, ou sigma 2 só, que é o do resíduo, variância residual. E aqui é K, sigma 2T, do touro, o tratamento, efeito aleatório.
e σ2. Poderia ter o E ou omitir, que o resíduo na estatística, ou se omite ou usa o Ezinho, por default, por padrão. Então, agora a gente vai igualar esses dois. Então, o σ2, a gente vai colocar um chapéu nele para virar o estimador, e pelo método de momento a gente obtém uma estimativa de 10, certo? Agora falta obter o σ2t, a variância do reprodutor do touro. Só que para obter o σ2t, a gente está faltando alguns elementos aqui. Por exemplo, está faltando o K. Quanto vale K? Como o experimento é balanceado, o número de K passa a ser o número de filhos por reprodutor. A gente tinha 50 unidades experimentais, 50 filhos, e 10 reprodutores. Todos os reprodutores tiveram o mesmo número de filhos, então a gente tem aqui um K de 5. Então já dá para resolver, porque a gente pode, se a gente igualou a variância residual ao quadrado médio do resíduo, né, podemos igualar esse momento populacional aqui, ó, que é o K sigma 2t mais sigma 2, igualar ao quadrado médio do touro. Só que a gente já sabe que esse aqui é o quadrado médio do resíduo. E a gente já sabe que esse aqui é igual a 5. E o quadrado médio do resíduo vale 10. Então a gente já pode montar uma equação. E quanto que valia o quadrado médio do reprodutor do touro? Valia 16. É verdade aqui, ó. 16, ó. Então, deixa eu riscar isso aqui, a gente se confunda. Então vai ficar 5 que multiplica sigma 2t. E já que a gente igualou, a gente passa por chapéu em todo mundo. Esse é o nosso estimador. Mais, quanto que valia esse aqui? O quadrado médio do resíduo, 10. E o quadrado médio do reprodutor valia 16. Porque quando eu saio de um filho de um reprodutor para outro filho do outro reprodutor, a diferença não é só a genética do reprodutor. A genética da vaca também muda, a segregação mendeliana muda, os efeitos ambientais mudam. Então, o quadrado médio do resíduo é a diferença entre filhos do mesmo reprodutor. Só tem diferença residual, diferença da genética da mãe, diferença da segregação mendeliana, diferenças ambientais. Agora, o quadrado médio do touro, além das diferenças ambientais, a gente tem da genética da vaca também, a gente tem a genética do touro, diferença. Então, ele é um efeito mais completo, né? Então, a gente vai tentar separar, utilizar essas diferenças para separar o efeito atribuído só à variância do reprodutor do touro. Então, a primeira coisa, a gente vai passar esse 10 para o lado de lá, ele está positivo aqui, do lado de lá ele vai ficar negativo. Então, 5 sigma 2t é igual a 16 menos 10, que é igual a 6. Então, esse 5 eu posso passar para o lado de lá como? Dividindo. Então, sigma, sigma 2t é igual a 6 dividido por 5, que vai dar 1,2. Então, temos aqui, ó, variância do reprodutor, 1,2. Então, o que está pedindo agora é qual é a nossa variância aditiva. E a gente sabe que a variância do reprodutor, ou do touro, ela equivale a 1/4 da variância aditiva. Então, a gente pode passar o 4 que está dividindo aqui, para o lado de lá multiplicando. Então, a gente pode trocar os lados aqui para ficar mais fácil. Sigma 2a é igual a 4 vezes a variância de reprodutor, ou touro. Aqui, ó. A gente começou com T, né? Então, isso vai ser o quê? Sigma 2a é igual a 4 vezes 1,2, que é igual a 4,8. Também, para o nosso modelo, para esse modelo específico, a gente sabe que a variância fenotípica vai ser a soma dos efeitos do modelo, efeitos aleatórios,
que é o que? O efeito do touro mais os outros efeitos não corrigidos. Poderia ser E aqui, mas a gente usou sem nada, então também poderia ser, para continuar respeitando a mesma nomenclatura que a gente utilizou desde o início, mas eu coloquei o E para que a gente saber usar mais. A gente também poderia usar, em vez de ter aqui, o R que a gente acostumou usar na aula, né, que é do reprodutor. Por favor, não confunda, por isso que eu estou explicando. Então, R vai ser do reprodutor aqui e o Ezinho do resíduo, só para a gente entender mais nomenclaturas. Então, aqui vai ser 1,2 mais 10 vai ser igual a 11,2. Então, para finalizar e estimar o que a gente queria realmente nesse exercício, que era heredabilidade, heredabilidade é a variância genética aditiva dividido pela variância fenotípica, ou a proporção da variação fenotípica explicada por causas herdáveis. Já vi essas duas definições. Então, vai ser igual a quê? 4,8 dividido por 11,2. Então, se você ficou curioso, você vai fazer 4,8 dividido por 11,2 e vai encontrar 0,4285. Então, vou arredondar para duas casas da habilidade pode, os demais não, né? Então, vai ficar 0,43 ou 43%. A heredabilidade se aceita duas casas decimais porque na literatura a maioria dos artigos científicos só vão usar duas casas porque existe muita variabilidade a partir da segunda casa para essa característica e a gente consegue uma precisão razoável com essas duas casas, né? Então acabou se conceituando usando muito apenas isso. Mas se você quiser deixar mais, 4285 também não tem problema. Terminamos o nosso exercício. Eu coloquei uma questão extra no final aqui, porque na questão anterior a gente simplesmente aceitou, usou lá que a variância do reprodutor era 1/4 da variância aditiva, e com isso a variância aditiva seria 4 vezes então do reprodutor. Mas por que a variância do reprodutor é 1/4 da variância genética aditiva? Para entender isso, no modelo reprodutor que a gente tinha meu irmão, nós vamos usar aqui a vaca vermelha. Então, isso aqui vai representar a vaca vermelha, certo? E aqui a vaca amarela, é quase essa aí que você está pensando mesmo, já está quase na hora dela. Nós vamos terminar. E o touro azul. Então temos aqui o touro azul. Então vamos chamar aqui TA, touro azul. V, vaca vermelha. E VA, vaca amarela. Então, nós vamos pôr esses animais para acasalarem. Aqui e aqui. Aí vão nascer dois bezerros. O bezerro A e o bezerro B. Tá de branco aqui, vai ficar legalzinho. Depois a gente trabalha por cima aqui. Ou não. Então aqui a gente tem o bezerro A. Bezerro A. E o bezerro B. Então, olha só que coisa interessante. Cada bezerro vai receber metade da genética dele da onde? Metade vai vir do pai e metade vai vir da mãe. Então vamos pintar aqui a metade dele aqui, da mãe. Metade veio da mãe. E o outro bezerro também a metade veio da mãe. E
e a outra metade veio do pai. A do pai, eu não sei se eu pinto ainda, eu vou pintar aqui, ó. Depois a gente vai ver que muda um pouco. Então, esses bezerros seriam o quê? Metade iguais, metade diferentes. Só que isso está errado. Por quê? É o seguinte, pensa você que tem irmão completo, ou algum amigo seu que possui irmão completo. O que é irmão completo? Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eles parecem clones? Não necessariamente, né? Então, se os dois fossem clones, que um pai é o que é a mãe, ou vamos pôr o pai um quadradinho, a mãe um bolinho, aí os dois nasceram, olha, dois filhos, irmãos completos, aí os dois nasceram iguaizinhos, não tem... Não, isso não acontece na prática, né? Uns nascem um pouquinho diferente dos outros, né? E por que isso acontece, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe? Vamos tentar entender aqui, mas basicamente o segredo está na meiose. Você lembra lá que a meiose tinha 2N, aí N, e eu formava 4N, 4 células N. Não tinha isso aí? Você aprendeu na genética, ou no ensino médio, na biologia. Então, você tinha uma redução. Se era um bovino com 60 pares de cromossomos, nos gametas só tinha 30 cromossomos. Cada par, você recebia, o gameta recebe ou um cromossomo ou outro homólogo. Isso a cada par. Então, a probabilidade de dois irmãos receberem do mesmo pai todos os mesmos pares iguais, esse irmão recebeu esse, o outro recebeu esse aqui também, ó. Então, receber tudo igualzinho, a probabilidade em meio irmãos vai ser, em bovinos, vai ser 1 sobre 2 elevado a 30. E de um receber esse aqui, e o outro receber esse aqui, esse receber esse aqui, esse receber esse aqui, sempre diferente, nunca um receberem o mesmo, sempre diferente, também é 1 sobre 2 elevado a 30. Ambas essas probabilidades, é mais fácil você acertar na Mega Sena do que atingir elas, né? Qual que é a probabilidade maior? É de uma hora recebe um igual para os dois, outra hora recebe, né, recebe esse igual para os dois, outra hora recebe diferente, outra hora recebe igual, outra hora igual de novo, na outra hora já recebe diferente, aí continuando outros cromossomos ser diferente, pode ser diferente de novo, igual. No final, a região de maior probabilidade é que metade desses cromossomos sejam iguais, metade diferente. Pode ser aqui próximo, um pouquinho mais da metade, pode ser um pouquinho menos, pode. Essas são as regiões de maior probabilidade. Então, a região de maior probabilidade vai tender em torno de receber 50% iguais, 50% diferentes. Vai se aproximar daqui, ó. Então, como 50% vem do pai nos dois bezerros, mais existe segregação mendeliana. E, em média, só 50% do que vem do mesmo pai vai coincidir entre os dois irmãos. O outro pode receber um cromossomo diferente, né, ou igual, em torno de 50% dos cromossomos vão ser iguais, 50% diferentes. Então, você tem 50% de 50%. Então, 0,5 vezes 0,5. 50% de 50% dá 0,25, que é 25%. 25% é o quê? Quarto da variância aditiva. Então, a variância do reprodutor, a variância associada ao reprodutor, vai ser 1/4 da variância genética aditiva. Por quê? Porque a gente é a variância associada ao quê? A esses meio-irmãos. Sendo que metade do que eles recebem é de mãe diferente, então não tem nada igual. E a metade do que eles recebem tem parte igual, por causa da segregação mendeliana, em média, só 50% dessa metade que é igual. Então, 50%, 50%, 25%. Entenderam?